A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma quinta-feira, estudando o livro de Gênesis. Estamos aí nesse projeto para o ano de 2022, estudar o livro do começo. Amandinha já entrou aí. Amandinha, a paz do Senhor. Amandinha fez aniversário, né? Semana passada. Alcione também está aí com a gente. As duas primeiras que já entraram aí na nossa live. Toda quinta-feira nós estamos aqui, né? Faça chuva ou faça sol. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que meditar na palavra de Deus. A gente arruma tempo para tanta coisa, né? Por que não meditar na palavra do Senhor? Vanessa também entrou aí. Vanessa Machado. Deus abençoe vocês que estão aqui me prestigiando aqui na nossa live, nesse cantinho, né, nesse pedacinho aqui de espaço que a gente tem de estudar a palavra do Senhor, e temos aprendido bastante. Rogéria também entrou aí, a paz do Senhor. Rogéria é nossa professora lá do design, lá na IMO 54. Nós quero até fazer um convite para você que mora aí pertinho de Seropédica, Itaguaí. Nossas turmas estão abertas lá para pessoas que são da nossa igreja, para pessoas que não são da nossa igreja, para mulheres que não são cristãs. Está aberto para você estudar a palavra de Deus. Se você gosta de Bíblia, de palavra, aprender sobre o universo feminino à luz da Bíblia, só procurar a gente lá. Nós estamos lá de braços abertos para te receber, tá bom? Já começamos as nossas aulas. E próximas turmas vêm aí, né? A obra do Senhor não para, ela prossegue, ela continua. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de Gênesis. Gente, que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Tenho certeza que você já leu, você que já me acompanha aqui, tenho certeza que você já leu esse capítulo. É um aprendizado muito grande para a nossa vida. Saber como que Deus agiu na vida dos servos dele no passado e como ele age na nossa vida hoje. O que aconteceu aqui nesse texto, logo depois da aparição do Senhor Abraão, no capítulo 17 a gente estudou que Deus aparece a Abraão, muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. Abraão já tinha 99 anos e agora Deus aparece novamente para ele, né? Para reafirmar aquilo que ele já tinha prometido. E agora aparece uma aparição, né? Deus se apresenta na figura de 3 pessoas aqui no capítulo 18. Por isso esse texto, ele é fantástico, ele é uma bênção. Porque, olha só, Deus poderia ter se apresentado como ele queria, do jeito que ele quisesse, mas ele se apresenta aqui na figura de 3 anjos ou 3 homens, né? Vamos ler, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou. Abrão, né? Abraão aqui, o nome dele já tinha sido trocado. Levantou os olhos e eis que 3 varões estavam de pé junto dele. Imagine, gente, olha só. E vendo-os, quando Abraão vê aqueles 3 homens vindo na direção dele, ele correu da porta da tenda até o encontro desses 3 homens aqui, que aparece aqui para eles. E ele imediatamente se inclina na terra. Presta atenção nessa leitura. Conceição entrou aí também. A paz do Senhor, Conceição, seja bem-vinda. E ele imediatamente ele corre em direção àqueles 3 homens. Ele sabe que ele não está vendo 3 homens comuns. Ele sabe que Deus está se revelando para ele ali. Gente, no meio-dia, o sol quente mesmo. E Deus aparece ali a Abraão. Ele se inclina em terra. E olha o que ele fala. Disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Tipo assim, não vá embora sem entrar aqui na minha casa. Olha só. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai debaixo dessa árvore. Olha que coisa linda, gente. Como Abraão trata a visita de Deus na casa dele. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar sobre isso aqui. Recosta aí debaixo da árvore, vou lavar os pés de vocês, eu vou trazer um bocado de pão, para que vocês esforcem o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tens feito, como tens dito. Abraão apressou-se em ir
ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu ao seu moço e se apressou em prepará-la. Olha só, gente. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E aqueles 3 homens comeram a refeição que Abraão prepara para eles. Olha só. E disseram eles para Abraão: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara atrás da porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se. Sara riu consigo mesma, dizendo: terei eu ainda deleite? Terei eu ainda prazer, depois de haver envelhecido? Sendo meu senhor também já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. Ela ficou com medo e disse que não riu. E ele disse: não diga isso, porque você riu sim. E levantaram aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra. Aqui na minha versão tá banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eu vou ler até aqui, porque o texto ele é grande, ele é longo, ele vai até o versículo 33. Eu não vou ler tudo. Vamos ler aqui no início e depois vai comentar. Gente, o que acontece quando Deus visita a sua casa? O que você faria? O que você faria se Deus se apresentasse, como se apresentou a Abraão aqui, na figura de 3 personagens, e entrasse dentro da sua casa? Abraão viveu essa experiência. Quando Abraão estava ali à porta da tenda dele, ele levanta os olhos e ele vê aqueles 3 homens se dirigindo, andando ali. E ele percebe que não eram homens normais, não eram homens comuns. Tinha alguma coisa diferente naqueles homens. E ele imediatamente recebe aqueles homens, aqueles anjos, né? A Bíblia fala, dá algumas características aí dessa aparição. Na realidade, o que acontece aqui é uma teofonia. Anota isso aí no seu caderninho. Teofania. O que é essa palavra, irmã Alessandra? Teofania é uma aparição de Deus de forma tangível, de forma visível. A gente sabe que ninguém viu a Deus como ele é mesmo. Ninguém nunca viu Deus como ele é mesmo. Isso ainda vai ser revelado para nós. Mas no Antigo Testamento existiu várias ocasiões na história do povo de Deus em que Deus se apresenta a eles de forma tangível, né? De uma forma que as pessoas possam ver. É uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. E essa aqui é uma dessas situações onde isso acontece. Alguns autores, né, da Bíblia, alguns autores de teólogos, vamos dizer assim, né? E alguns pais da igreja também defendem que esses 3 homens eram uma manifestação da própria Trindade, né? Inclusive, eu gosto muito de usar esse texto quando eu recebo algumas pessoas, né? Quando algumas pessoas batem na minha porta, né? Dizendo que não aceitam a Trindade, né? Existe uma religião, não é nem denominação, uma religião que não aceita que Deus se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma religião que não aceita. Então, de vez em quando, eles batem na porta de alguém para comentar sobre isso, né? Porque se a gente toca nesse assunto, eles pulam o assunto porque eles não aceitam que Deus se manifeste em 3 pessoas. E esse texto é um texto assim maravilhoso para você conversar com essas pessoas, né? Uma vez essas pessoas chegaram aqui em casa dizendo, né, sobre essa questão da Trindade. Eles falam: a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Claro que não aparece. A palavra Trindade é uma definição de um Deus que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Trindade está em toda a palavra, em toda a Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse texto aqui, apesar de não dizer claramente
quem é quem, né? É um texto que dá para você clarear a mente dessas pessoas que não acreditam. Aqui, Deus se revela a Abraão na figura de 3 personagens. E Abraão, quando vê esses 3 personagens, chama esses 3 personagens que entram dentro da sua tenda, Abraão se prostra, se dobra, adora esses 3 personagens que entram dentro da sua tenda. E eles recebem a adoração. Então, se anjo não recebe adoração, um anjo de Deus, ele não recebe adoração. Você vê isso lá em Apocalipse, quando João ele se dobra diante de um anjo e ele fala, levanta imediatamente, porque eu sou conservo teu. O anjo do Senhor, ele não aceita adoração, porque ele adora, o próprio anjo foi criado para adorar a Deus. Então, se nessa ocasião aqui Abraão recebe, né, Deus se apresenta, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, se apresenta ali a Abraão numa teofania, né? E Abraão se prostra, tá dizendo bem claro aqui que ele se inclina em terra e se prostra. Isso quer dizer que o próprio Deus estava ali, né, aparecendo a Abraão. Então, aqui é um texto assim bem legal para você falar, conversar com essas pessoas que não acreditam que o Deus Todo-Poderoso se manifesta na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Martinho Lutero, ele acreditava muito nisso, né? Que esse texto aqui fala exatamente de uma manifestação da Trindade. Mas, né, vamos pular isso aí, mas vamos ao que interessa aqui na parte prática do texto para a gente observar. Se a gente ler Gênesis 18, versículo 13... versículo 14, aqui mesmo, versículo 17, versículo 22, o próprio capítulo 19, versículo 1, né? Numa outra linha teológica, a gente observa que um dos 3, pelo menos um dos 3, é o próprio Senhor Jeová, né? O próprio Senhor Javé. Abraão reconhece que não se trata de homens comuns. Abraão sabia que não eram homens comuns, por isso ele se apressa em se dobrar, se prostrar ali diante daquela aparição de Deus para ele, né? E de receber imediatamente dentro da tenda dele. Gente, Abraão era um homem de Deus. Abraão não perdeu tempo. Quando Abraão percebe que Deus estava visitando a sua casa, ele imediatamente ele oferece uma linda hospitalidade para Deus. Aí eu fico pensando, como eu estou recebendo Deus na minha casa? Como eu recebo Deus no meu coração? Como eu recebo Deus na minha vida? Que espaço Deus tem na minha rotina diária? Que espaço Deus tem na minha manhã? Que espaço Deus tem nas minhas tardes? Que espaço Deus tem nas minhas noites? Que espaço Deus tem dentro da minha família? Isso aqui é uma reflexão para nós. Quando Abraão ele percebe que Deus está visitando a sua casa, ele é o mais hospitaleiro possível. Vaninha entrou aí também, Jô entrou aí também, a paz do Senhor para vocês. Ó, sejam bem-vindas aqui. Então, ele tratou de ser o mais hospitaleiro possível. E a hospitalidade é algo muito importante na vida cristã, gente. Quase a gente não comenta sobre isso, mas hoje está dentro do assunto e a gente vai falar, tá? Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 12. Abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos aprender um pouquinho hoje aqui sobre hospitalidade. O que a Bíblia fala sobre a questão da hospitalidade, de receber. Gente, isso é tão lindo, né? Tão lindo. Romanos 12, versículo 13. Olha o que está dizendo aí, gente. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Interessante que tem outro texto também que fala sobre isso. 1 Pedro. Vamos lá, gente. A gente quase nunca comenta sobre esse assunto, mas hoje a gente vai comentar. 1 Pedro 4, versículo 9. Olha o que está dizendo aí. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Não são todas as pessoas que gostam de receber pessoas em casa. Isso é fato. Isso é um fato. Não são todas as pessoas que gostam de receber visita, receber pessoas em casa, né? Depende muito da personalidade da pessoa. Mas aqui a gente não está falando de personalidade. Aqui está falando da questão da hospitalidade. O cristão, ele tem que ser hospitaleiro. Ele precisa aprender a receber as pessoas e receber bem. Não estou dizendo pessoas folgadas que ficam na tua casa lá sem fazer nada, não. Eu estou dizendo de pessoas que
precisam, que necessitam de alguma coisa, né? Tem pessoas que vão na sua casa porque elas precisam receber um conselho, elas precisam receber uma orientação, elas precisam de um espaço que elas possam abrir o coração. E às vezes isso não dá para acontecer dentro da igreja e a gente vai fazer isso dentro da nossa casa. Isso é uma coisa que faz parte da vida cristã. Tanto é, gente, tão importante isso, a gente não comenta muito isso, mas isso é tão importante se falar, que ser hospitaleiro se tornou um requisito para ser um líder da igreja. Você sabia disso? Que o apóstolo Paulo, ele tornou a hospitalidade um requisito para você ser um líder da igreja. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? Vamos lá ler? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá? 1 Timóteo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. Tem vários assuntos legais que a gente vai falar aqui. Gente, não sai daí, a gente vai aprender bastante hoje, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim, olha, convém, porém, que o bispo, ou presbítero, ou líder, ou pastor, seja marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Olha só, hospitaleiro, apto para ensinar. A hospitalidade, ela faz parte da vida cristã e Paulo colocou a hospitalidade como um critério importante, um requisito importante para você ser um líder. Isso é muito importante, gente. Isso é muito interessante. Que Paulo falou a mais sobre isso? Não, Paulo não vou dizer Paulo porque vou explicar aqui, gente. Eu acredito que a carta aos Hebreus tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu, mas não existe um consenso quanto a isso. Por isso que eu falo, Paulo não tem provas que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, não, tá, gente? Mas eu acredito que sim. E aí tem um versículo interessante aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha só, gente. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, dos maltratados, como se vós mesmos também estivessem sendo maltratados no corpo. E aí, aqui a carta aos Hebreus fala sobre a questão da hospitalidade. Não esqueçam da hospitalidade. Então, vai existir alguns casos, né, que nós vamos precisar colocar isso em prática. Existem pessoas que precisam ser recebidas dentro da nossa casa para serem tratadas. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer. Pode acontecer. E eu tenho muitas experiências também nisso, né? Anos de vida cristã, muitas pessoas, eu e meu esposo, como pastor, já recebemos na nossa casa para orientar, para ensinar. Olha, eu tô precisando de uma palavra. Posso ir aí na sua casa? Nunca vou dizer não venha na minha casa. Não vou falar isso, né? Quando a pessoa precisa realmente de uma orientação, está desorientada e as pessoas querem saber aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de alguma coisa, nós como líderes, né, como cristãos, nós precisamos ter esse parâmetro aí. E o próprio Jesus também falou sobre essa questão da hospitalidade. Vamos lá ler? Livro de Mateus, capítulo 25. Jesus também falou sobre essa questão da hospitalidade. Porque hoje as pessoas elas estão tão reclusas em si mesmas, elas estão tão egoístas, né, pensando só no seu próprio umbigo, que é importante a gente falar sobre isso também. Mateus 25, versículo 35, olha o que Jesus falou aí sobre essa questão. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Olha que coisa linda, gente. Gente, que texto lindo. Depois você lê esse texto todo aí, tá? Quando, versículo 34, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por que vocês podem entrar agora no meu reino? Por que vocês podem entrar aqui na minha casa, benditos do meu pai? Aí Jesus explica, o próprio Jesus explica, ele fala assim, ó, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu era estrangeiro e você me hospedou. Olha só que coisa linda, a questão da hospitalidade. Eu estive nu e você me vestiu, eu estive doente e você me visitou.
Eu estive na prisão e você foi me ver. Olha só, o trabalho que a gente faz pelo outro também é um trabalho para Deus. Olha, a pastora Márcia tá aqui também. Ô, pastora, que saudade. Muito tempo que eu não vejo a pastora Márcia. Foi minha líder ali na Igreja Batista. No Ministério ali, Mulheres Conectadas. Hoje ela tá lá em Vila da Penha, servindo ao Senhor. Uma benção, trabalho lá, crescendo muito. Deus te abençoado muito. Ó, que bom ver a senhora aqui comigo. Coisa linda. Deus abençoe. Então, gente, a questão da hospitalidade, hoje em dia, as pessoas não comentam muito sobre isso, mas a hospitalidade, ela faz parte da vida cristã, né? Receber as pessoas, aconselhar, visitar, tudo isso faz parte da hospitalidade. E aqui, quando Abraão, em Gênesis 18, recebe Deus na casa dele. Abraão recebe Deus na casa dele. E os gestos de Abraão retratam essa alegria, né? Ele fica muito feliz em receber Deus na sua casa. Abraão fica muito feliz quando ele percebe que é Deus que está entrando da sua tenda. Ele faz algumas coisas, que eu fiquei assim maravilhada quando eu li o texto. As coisas que ele faz para receber Deus ali na tenda dele. Primeiro lugar, ele fala assim, ó, fica aqui comigo. Vamos lá, vamos voltar para Gênesis. Ele fala assim, olha, vocês vão ficar aqui comigo. Vocês vão ficar aqui comigo. Abraão sabia que não era qualquer homem que estava entrando ali dentro da tenda dele. Ele sabia que era a aparição do próprio Deus. Aí ele convida, olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, fica aqui, não passes de mim não, fica aqui na minha casa. Gente, esse não foi o pedido dos discípulos no caminho de Emaús? Eles falaram, né? Eles sentiram aquela coisa boa, conversando com aquele viajante, entre aspas, que eles não sabiam que era Jesus, né? E eles falaram, olha, o caminho já tá tarde, fica aqui com a gente, né? Eles pediram para que Jesus ficasse ali com eles, mas na realidade eles não sabiam ainda que era Jesus. Mas nesse caso aqui, Abraão sabia que era Deus visitando a sua casa. Então, a primeira coisa que Abraão faz, pede para eles ficarem ali. Depois, Abraão sai correndo, gente, pega uma vasilha, né? Ele pega a água para lavar os pés daqueles 3 homens, que era a figura do próprio Deus ali dentro da tenda dele. Que coisa linda também aqui, gente, que coisa linda. Foi um gesto de cortesia, né, que Abraão faz ali. Ali no deserto, nesses lugares desertos, era um costume oriental, quando chegava uma visita na sua casa, você ia imediatamente lavar os pés dessa visita. Por quê? Porque a pessoa vinha de um caminho longo, pegando poeira na estrada, né? E aí era um gesto de cortesia lavar os pés dessa pessoa. Então, Abraão, ele está ali dentro da cultura da hospitalidade, né? Ele chama eles para entrarem, convida eles para entrarem, lava os pés deles, tá? E Jesus também, ele nos dá esse exemplo, né? Se você fizer uma conexão lá com o Novo Testamento, com Jesus faz isso também. Jesus pega uma bacia, né, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele dá o exemplo para os discípulos. Gente, que coisa linda, né? Coisa linda. Como Jesus nos ensinou todas as coisas no tempo que ele esteve aqui, né, no tempo do ministério dele aqui. Como Jesus nos ensinou todas as coisas. Esse serviço humilde, né? De considerar os outros, né? De amar as pessoas, de servir as pessoas. Jesus nos ensinou isso. E Abraão faz isso. E aí Abraão também faz o seguinte, olha, se recosta um pouquinho aqui, debaixo dessa árvore. Gente, percebe? Olha o que Abraão faz quando ele percebe que Deus está dentro da casa dele. Chama ele para entrar, lava os pés dele, fala assim, olha, recosta aqui um pouquinho, descansa aqui um pouquinho, né? Abraão providencia o meio para que eles fiquem ali confortáveis. Vamos trazer para a nossa vida. Qual é a sua atitude em receber Jesus na sua casa? Em receber Deus na sua casa? Deus está confortável na sua casa? Você está fazendo de tudo para que ele fique bem dentro da sua casa?
Eu aprendi muito com esse texto, gente. Estou aprendendo muito. Depois ele sai correndo, gente. Abraão, e parece que eu vejo Abraão aqui, sabe? Quando eu leio esse texto, parece que eu estou vendo Abraão fazendo tudo isso aqui. Versículo 5, olha só o que ele faz, gente. Ele fala assim, ó, no versículo 5. Trarei um bocado de pão para que vocês esforcem o vosso coração. E ele fala assim, olha, ele foi pra Sara e falou assim, olha, Sara, ele corre lá dentro da tenda, porque as mulheres não podiam aparecer quando tinha visita, tá, gente? Isso aí também é um costume, era um costume. Aí ele vai correndo pra Sara e fala assim, Sara, amassa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Gente, isso aqui é lindo também. A medida, flor de farinha, essa questão da flor da farinha. Flor da farinha era a melhor farinha que tinha. Então, Abraão oferece para Deus o seu melhor. Vai lá, ele vai para Sara e fala, olha, pega uma medida, 3 medidas de flor de farinha. A melhor farinha, mais selecionada. Faz bolos. E correu Abraão, gente, presta atenção, correu Abraão às vacas. Ele correu para as vacas, tomou uma vitela tenra e boa. Ele próprio foi às vacas. Ele próprio foi lá, pegou, escolheu a melhor vaca, uma vaquinha tenra, boa, né? E deu para o seu moço e para preparar essa refeição. Eu achei super interessante isso. A gente não está falando de um jovenzinho, gente. A gente não está falando de um jovem de 18 anos, 19 anos. A gente está falando de um velhinho de 99 anos. Que quando recebe Deus dentro da sua casa, ele começa a tomar as providências, ele faz o seu melhor. Versículo 8 diz que ele pega manteiga, pega leite, pega a vitela que ele preparou, colocou tudo diante deles, debaixo da árvore, ali no fresquinho, e aqueles 3 homens, que a gente sabe que era a aparição de Deus para Abraão, comeram aquela refeição. Gente, não foi uma refeição pequena, não, foi uma bela refeição. E o jeito como ele faz tudo, né? Tudo com pressa, com desvelo, com, sabe, com carinho. Ele faz tudo ali porque ele quer proporcionar o melhor, porque Deus está dentro da casa dele e Deus precisa ser bem recebido. Eu fico pensando na minha própria vida. Olha só, a Monsione colocou as primícias para Deus. Gente, olha só, Monsione, é isso mesmo. Eu fico pensando nisso, sabe? O que eu estou oferecendo para Deus? Será que eu estou oferecendo o restinho do meu tempo? Quando eu já fiz tudo, quando eu já trabalhei, estudei, fui no mercado, levei filho na escola, voltei. Depois que eu fiz tudo, aí quando eu estou lá quase dormindo em cima da Bíblia para ler um texto, aí eu leio aquele texto, aquele versículozinho ali, faço aquela oração de 1 minuto e deito para dormir. Será que eu estou oferecendo o meu melhor para Deus? Será que o melhor do meu tempo está indo para Deus? O melhor da minha vida está indo para Deus? Será que o melhor dos meus recursos está indo para Deus? O que eu estou oferecendo para Deus? Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando sobre isso. O que eu estou oferecendo para Deus? Porque Abraão, ele não pensou 2 vezes. Quando ele recebe Deus na casa dele, ele faz o melhor. E o pastor Hernando Dias Lopes, eu já vi ele pregar sobre esse texto aqui, né, de Gênesis 18, e ele fala não só o que ele serviu, mas como ele serviu. Não só o que ele serviu, presta atenção, mas como ele serviu. Abraão serviu imediatamente, são palavras do pastor Hernando Dias Lopes. Abraão serviu imediatamente. Quando ele vê Deus chegando ali na sua tenda, imediatamente ele sai imediatamente para tomar as providências para receber Deus na casa dele. Imediatamente. Abraão serviu pessoalmente. Ele foi pessoalmente falar com a mulher dele, ele foi pessoalmente no curral pegar a vaca a mais tenra, a mais bonita. Lembre-se que ele era um senhorzinho de 99 anos, ele não era um jovem, mas ele fez questão. A Bíblia fala que os moços dele ajudaram ele a preparar a refeição, mas ele também preparou a refeição, ele colocou a mão na massa. Ele serviu pessoalmente, ele serviu generosamente. Ele não preparou uma comidinha para 3 pessoas. Abraão preparou um banquete.
Um banquete à moda beduína, gente. Um banquete para receber Deus na sua casa. Tinha pão, tinha carne, tinha coalhada, tinha leite, tinha tudo. Ele serviu cooperativamente, não sozinho, claro, porque ele não daria conta de fazer tudo sozinho, mas ele colocou a mão na massa e outras pessoas da casa vieram ajudar. Isso quer dizer o quê? Quando a gente recebe Deus em casa, Deus não é só pra gente. Nós temos que envolver também a nossa casa e a nossa família no serviço para Deus. É isso que eu aprendi aqui com esse texto. Abraão serviu humildemente. Ele se prostra diante de Deus e ele fala assim: eu sou o teu servo. Não passa do teu servo. Fica aqui comigo. Não passa do seu... Ele se chamou a si mesmo de servo. Aí, gente, só essa primeira parte aqui já foi um ensinamento muito grande para minha vida. Mas aí, quando eu vou mais além, eu me pergunto assim, por que Deus vai na casa de Abraão? Por que Deus vai na casa de Abraão? Por que Deus vai na casa dele? A gente está acompanhando aí o livro de Gênesis, né, capítulo por capítulo, toda quinta-feira, e você já deve ter resposta para essa pergunta. Por que Deus vai na casa de Abraão? Primeira coisa, Deus vai na casa de Abraão para exercer graça na família de Abraão. Deus já tinha feito promessas para Abraão, Rav Tasha no hebraico. Deus já tinha feito promessas para Abraão e Deus vai mais uma vez na casa dele reafirmar essa promessa. Ora, Sara vai ter um filho. Eu estou aqui para dizer para você que a promessa está de pé. Mas os anos se passaram. Abraão já tá velhinho, 99 anos, Sara tá velhinha, não menstrua mais, é estéril, ele não tem mais deleite. A Bíblia fala, como? Quando Sara recebe a notícia, como? Sara, ela acredita, mas ao mesmo tempo ela fica assim, meu Deus, como isso vai acontecer? Eu já sou velha, meu marido é velho, como a gente vai ter deleite agora, nessa idade? Gente, Deus vai lá de novo. Você vai ser mãe. Gente, esse texto aqui é maravilhoso. Então Deus faz isso. Deus entra na casa dele para reafirmar. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O que Deus disse ao meu respeito, o que Deus disse ao seu respeito, vai acontecer. O que Deus disse ao meu respeito, a promessa que ele me fez, a promessa que ele fez para você está de pé. Não importa que o tempo tenha passado, não importa as circunstâncias difíceis ao seu redor, não importa se você não tem condições nenhuma de ver isso acontecer. As promessas de Deus continuam de pé. E quanto mais difícil, quanto mais improvável, aí mesmo é que Deus gosta de fazer. Aí mesmo que Deus gosta de cumprir a sua promessa. Então, ó, Rogério colocou aí, eu creio também. Tudo que o Senhor falou, ele vai cumprir. E aí, Deus vai na casa dele de novo. Deus vai de novo. Olha só, presta bem atenção. Deus vai na sua casa de novo. Você não está acreditando naquilo que Deus falou a teu respeito, não? Você não está acreditando naquilo que Deus falou que vai fazer por você e através de você? Deus vai visitar a sua casa de novo. Deus vai visitar a sua casa de novo. Se não está visitando agora já, dizendo para você que a promessa dele se mantém. Deus não volta atrás na sua promessa. Deus foi lá de novo. Gente, interessante. E Deus vai também falar com Abraão sobre juízo. Deus também vai falar com Abraão sobre o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá na promessa. Quando tudo isso acontece, quando Abraão recebe, lava os pés, bota para descansar, faz comida, dá comida para eles e tudo. Aí os anjos fazem uma pergunta.
os anjos, o próprio Deus ali, né, faz uma pergunta para Abraão. Versículo 9, vamos ler? Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, ela está lá na tenda. Você acha que Deus perguntou a Abraão sobre Sara porque ele não sabia onde ela estava? Deus sabia onde Sara estava? Claro que sabia. Por que Deus pergunta então para Abraão? Abraão, onde está sua mulher, hein? Cadê sua mulher? Essa foi uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia onde ela estava. Mas Deus queria falar alguma coisa específica com Abraão. Abraão, presta bem atenção. A promessa é para você. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas você não vai ser pai de uma grande nação sem uma mulher do seu lado. Tem que ter uma barriga aí para essa criança ser gerada. Quando Deus fala assim, cadê a sua mulher, Abraão? Onde ela está? Deus está dizendo assim, a sua mulher é importante. A sua mulher é parte importante do cumprimento dessa promessa. A maioria das promessas que Deus tem para nós não é só para nós. A maioria das promessas que Deus nos faz diz respeito também a quem está do nosso lado. A nossa família. A nossa comunidade de fé. Deus não trabalha sozinho e a promessa que ele tem para nós diz respeito a nós, diz respeito a quem está casado com a gente, diz respeito aos nossos filhos, diz respeito à nossa comunidade de fé, diz respeito às vezes ao nosso bairro, diz respeito ao nosso município, diz respeito à nossa cidade, diz respeito ao nosso país. A promessa, ela envolve muitas pessoas. Olha que coisa linda. Onde está tua mulher, Abraão? Onde está a tua mulher? E aí ele diz, olha, ela está na tenda. Aí ele fala assim, olha, certamente eu vou visitar vocês, tá? Por esse tempo da vida, sua mulher vai ter um filho. Quando Sara ouviu essa informação atrás da tenda, estava lá escutando, né, a conversa, né, gente, atrás da tenda. Quando Sara ouviu, ela riu porque ela falou, meu Deus do céu, o que é isso? Nós já somos velhos. Eu não tenho nem o costume das mulheres mais. Terei eu ainda deleite, sendo eu velha, meu marido já velho. Aí, o próprio Deus responde esse questionamento de Sara. Haveria alguma coisa impossível ou difícil ao Senhor? Disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Por que riu Sara? Por que Sara riu? Olha só. Eles não estavam do lado de Sara, mas eles sabiam que Sara riu. Que Sara, ela falou assim, meu Deus do céu. Ela riu porque ela duvidou por um momento que Deus pudesse fazer aquilo ali que ele estava falando. Aí Deus discerne, né? Deus discerne aquilo que estava no coração e no pensamento de Sara. Quando você riu, aí ela negou, né? Lá no versículo 15, ela negou, não, eu não me ri. Porque ela ficou com medo, né? Ela sabia que era Deus que estava ali falando com ela. Aí ele falou assim, você riu sim. Você riu sim. Não fala que você não riu, porque você riu. Aí Deus discerne com a onipresença dele o que estava no coração e na mente dele. Às vezes, gente, nós rimos. Tem certas coisas que Deus fala que parece assim tão surreal, né? Como a minha amiga Lídia Cabral fala. Parece tão surreal. Eu falei, meu Deus, como isso vai acontecer? Eu não tenho condições nenhuma para isso acontecer. Eu não vejo ao meu redor uma condição para que isso possa acontecer. Mas Deus entende. Às vezes é a nossa fragilidade humana de acreditar nele. Mas Deus sabe o que passa no meu e no teu coração. Ele é onisciente. E Deus, ele chama a atenção de Sara. Fala, olha, não ria não. Não tenta enganar não que você não riu não, porque você riu sim. Agora eu pergunto, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não haveria, não tem nada difícil para Deus. E ele falou assim, olha, eu vou voltar aqui e você, por esse tempo, e aí ele determina já um tempo, né, ele já dá um espaço de tempo ali certinho para que essa criança nasça. Então, a primeira parte de Gênesis 18 fala exatamente sobre essa questão do reafirmamento de promessa. E depois vem uma outra parte.
Quando Deus fala assim, olha só que coisa, gente, isso aqui é espetacular. Quando Deus fala assim, eu vou ocultar o que eu vou fazer a Abraão, eu vou ocultar isso dele, gente, preste atenção, gente, é Deus falando isso. Como eu vou ocultar? Eu ocultarei, eu, Abraão, aquilo que faço? Visto que Abraão vai ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus está falando assim, como que eu vou ocultar isso de Abraão? Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. Como eu vou ocultar isso dele? Como eu vou ocultar isso dele? Ocultar o quê, gente? Ocultar o quê? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. A maldade daquela cidade já tinha chegado até Deus. E Deus fala assim, olha, o que eu vou fazer, eu não vou esconder de Abraão. Deus revela a Abraão que ele vai fazer. Isso aqui é interessante. Por quê? Agora, eu não vou dizer, você já conhece, você sabe quem é Sodoma, quem é Gomorra, como era essa cidade. Eu não vou ficar aqui falando uma coisa que você já sabe, tá? Mas eu vou dizer pra você por que que Deus foi lá. Por que que Deus vai na casa de Abraão reafirmar a promessa pra ele? E por que que Deus fala assim, eu vou dizer isso pra ele? Porque se Deus quisesse destruir Sodoma e Gomorra sem falar nada com Abraão, ele poderia ter feito. Mas por que Deus vai até Abraão e diz o que ele pretende fazer lá? Por que que Deus faz isso? Por quê? Aí a gente vai entrar agora numa coisa muito interessante, que talvez você não tenha ouvido essa fala aqui em lugar nenhum, mas você vai ouvir agora, tá bom? Você vai ouvir agora. Vamos lá. Deus, ele quer fazer alguma coisa em relação àquelas cidades pecaminosas. E aí Deus chama Abraão, que é o seu amigo, né? E diz assim, olha, eu não vou ocultar isso de Abraão, não. Eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho algumas coisas em mente. Eu tenho algumas coisas em mente para fazer. Eu preciso falar com Abraão, porque Abraão vai ser pai de uma grande nação. Então, se ele vai ser pai de uma grande nação, ele precisa saber o que é errado, o que é certo, porque, gente, como a gente vai fazer o que é certo se a gente não sabe o que é errado? Abraão tinha que ter uma consciência de tudo que estava acontecendo com ele. E aí, olha aí, ó, a irmã Sônia colocou lá, o sobrinho dele estava lá. Sim, isso também é parte, isso faz parte também, Alcione. Por quê? Porque quando Abraão fica sabendo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão entra naquela conversa, né, com Deus. Abraão começa a interceder. Ah, Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade, e tu vai poupar os 50 justos que estão lá? E se tiver, ele foi diminuindo, né, gente? Ah, Senhor, e se tiver lá 40 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade, mesmo tendo 40 justos lá? Aí Deus fala, não vou destruir não, se tiver 40. Ah, Senhor, mas se tiver 30? E aí ele vai diminuindo o número porque ele sabe que o sobrinho dele está lá naquela cidade pecaminosa. Não é isso, gente? Então ele está ali também intercedendo pelo seu povo. Só que, o que acontece? Eu vou chegar onde eu quero agora, tá? Deus estava comprometido com Abraão, porque Abraão seria pai de muitas nações. Abraão, ele foi uma pessoa comprometida com as gerações, com as futuras gerações. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, tá? E aí, Abraão, ele tem filhos, ele tem netos. Presta bem atenção. Abraão, ele casa seu filho. Abraão já era velho quando teve Isaac. Mas Abraão fica vivo por um bom período. Olha só, é nisso que eu quero chegar. Abraão fica vivo por um grande período. Abraão vê o seu filho Isaac crescer. Abraão vê o seu filho Isaac casar. Abraão vê os netos dele, os filhos de Isaac, que foi Esaú e Jacó. Abraão vê os netos dele. Você está entendendo? Sabe por que Deus preserva a vida de Abraão assim? Porque Abraão, ele tinha que ter tempo suficiente com as futuras gerações. Abraão precisaria ensinar
seus filhos e seus netos, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Abraão era altamente comprometido com as futuras gerações. Abraão era comprometido para que essas gerações guardassem o caminho do Senhor e praticassem justiça e juízo. Porque Abraão, ele tinha conhecimento que Deus é amor, Deus é verdade, mas Deus também é justiça e Deus exerce juízo. Abraão viu o que Deus fez com uma cidade pecaminosa. Então Abraão tinha condições de dizer aos seus filhos, aos seus netos, que mantivessem a lei do Senhor guardada no seu coração. Claro, lei não formal, que a lei veio com Moisés, tá, gente? Estou dizendo assim, os mandamentos de Deus, aquilo que é certo, aquilo que Deus exigia do homem. Abraão teve essa grande responsabilidade de ensinar. E aí eu queria entrar um pouquinho sobre esse assunto aí com vocês. Vamos lá para o Salmo 78. Eu vou só começar esse assunto, eu não quero estender muito a live, mas eu quero falar uma coisa que tem me incomodado bastante nesse período. E como a gente precisa estar bem tomar cuidado com algumas coisas. Vamos ler, Salmo 78, versículo 3 a 8, diz assim, olha. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Olha só, gente, a importância do pai e da mãe ensinar o caminho do Senhor. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem para os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Por que Deus ele vai à casa de Abraão reafirmar a promessa? E por que Deus conta o que vai fazer em Sodoma e Gomorra? Porque Deus conta para Abraão o que ele pretende fazer lá. Porque ele queria ensinar para Abraão, ele queria que ficasse inculcado na mente e no coração de Abraão que ele é justiça, que ele exerce juízo quando as pessoas se desviam do caminho. O objetivo de Abraão, como nosso pai na fé, era mostrar às futuras gerações que Deus é o único Deus. O objetivo de Abraão, era se comprometer totalmente com o ensinamento para as gerações futuras. Tanto é que Deus preserva a vida de Abraão, tanto para com o seu filho. Ele é pai muito velho, mas Deus preserva a vida dele para que ele tivesse tempo para ensinar Isaac. Porque daquela geração ali, daquela geração de Abraão, viria o próprio Jesus. Então, a lei de Deus precisaria ficar impregnada no coração deles. Então, Deus dá tempo a Abraão para ensinar o seu filho e ensinar também os seus netos. O que eu queria dizer para vocês sobre esse assunto? Essa questão de mostrar à geração futura quem é Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito, 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 muito difícil. Muito, 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 muito complicado. Principalmente em relação às redes sociais. Não estou aqui pregando contra a rede social, até porque eu estou usando um agora para falar de Jesus, para estudar a palavra. Mas eu li algo essa semana que me chamou muita atenção. Claro que eu já tenho lido muita coisa a esse respeito, mas o que eu li essa semana me chamou muita atenção em relação ao cuidado que a gente precisa ter com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os nossos alunos, com a geração que está aí. O conteúdo, gente, nós precisamos ter cuidado com o conteúdo que os nossos filhos estão interagindo. Presta bem atenção, nenhum conteúdo é neutro. Nenhum conteúdo é neutro. Olha só, eu estou aqui, me propus a toda quinta-feira pregar, falar de Jesus, falar do amor de Deus, usar um texto bíblico e falar. Esse conteúdo
É claro que é bíblico, tá na cara que é bíblico, eu uso a Bíblia, eu uso a palavra de Deus. Mas existem vários conteúdos nas redes sociais que não se apresentam, eles não dizem quem eles são. Eles não dizem quem eles são, mas eles estão aí, eles se apresentam. Todo e qualquer conteúdo dentro de uma rede social, seja Twitter, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for, ele está promovendo uma visão de mundo. Ele está promovendo alguma coisa. Nenhum conteúdo é neutro. Eu quero dizer isso para você aqui, não como uma pessoa só que estuda a Bíblia, não, mas uma pessoa que estuda outras coisas também. Tá? Nenhum conteúdo nas redes sociais é neutro. Ou ele está promovendo uma visão de mundo que está de acordo com a palavra de Deus, ou ele está produzindo uma visão de mundo que está em oposição, está contra a palavra de Deus. Então as redes sociais, elas pregam alguma coisa todos os dias, tá? Todos os dias. E nós, como educadores, como pais, nós temos que tomar cuidado. Eu estou falando porque é uma realidade. Então, está dentro desse assunto. Abraão foi o responsável por manter a lei de Deus no coração da sua geração. Ele foi responsável por isso. Deus deu tempo a Abraão para que ele fizesse isso. Deus deu tempo para Abraão para que ele fizesse isso. Então, deixa eu dar assim, um parâmetro só para você ter uma ideia. Esse vídeo aqui vai ficar gravado, se Deus quiser, e depois você pode assistir ele com calma. O que as redes sociais dizem? Olha, você precisa se manter relevante. Você precisa ter uma relevância dentro da rede social. Você precisa ser alguém dentro dessa rede social. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala o seguinte: você precisa estar alicerçado na palavra. Você precisa estar alicerçado na palavra. Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem de Deus. Mas a mensagem da rede social não é essa. A mensagem da rede social é: apareça a qualquer custo. Você precisa estar na rede social. Apareça a qualquer custo. E as pessoas estão fazendo isso. A qualquer custo. Você vê que você tem todo tipo de conteúdo nas redes sociais. As pessoas querem estar ali, né? Elas têm que aparecer de algum jeito. Então, existe uma mensagem que uma rede social passa e existe a mensagem da palavra, da visão de Deus. Vou dar outro exemplo. As redes sociais dizem assim: você precisa seguir os influenciadores. Talvez você não tenha, você como adulta tenha até essa noção, mas a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele não tem essa noção. Então a rede social diz assim: olha, você precisa seguir pessoas influentes, pessoas que têm alguma coisa para dizer, pessoas que são legais, que são famosas. Você precisa seguir esse pessoal aí. Você precisa do que eles têm. Então você siga, você vê que sai alguma coisa aí, uma modinha, e todo mundo faz, todo mundo vai atrás da modinha. Entendeu? Por quê? Porque a rede social, ela prega isso. Você precisa seguir os influenciadores. Mas o que a Bíblia fala? Você precisa de Jesus. Você precisa seguir a Jesus. O que a gente precisa não está na mão de um influenciador ou de uma pessoa aparentemente importante de uma rede social. O que a gente precisa está na mão de Deus, está na mão de Jesus. Mas é isso aí que as redes sociais estão pregando. As redes sociais falam assim: olha a mensagem das redes sociais, a mensagem velada. Claro que elas não falam assim diretamente, às vezes até falam: olha, só se vive uma vez. Cara, você vai ficar se preocupando com o que as outras pessoas pensam? Faz o que dá na tua cabeça. Faz o que você acha que é certo. Só se vive uma vez. Viva pra você. Mas a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala assim: olha, você precisa ser firme na fé. Para você ter vida eterna, você precisa seguir um caminho diferente. Hoje é a tua oportunidade de fazer o que é certo. A Bíblia fala isso pra gente. Hoje é a tua oportunidade de fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não te pertence. Você não sabe se vai acordar amanhã de manhã. Você não sabe se vai viver amanhã de manhã. Então, se você está vivendo a sua vida loucamente, fazendo o que dá na sua cabeça, seguindo modinhas e influenciadores, se o influenciador for pro inferno, você vai atrás dele? Mas ninguém pensa nisso. As pessoas querem viver o aqui e o agora. É o imediatismo, é o relativismo. As pessoas querem viver o aqui e o agora. Ninguém quer pensar amanhã. O que eu estou fazendo com a minha vida? Ninguém quer pensar nisso. As pessoas não querem pensar nisso porque as redes sociais pregam, dão uma visão de mundo que não é a visão de Deus.
As redes sociais dizem assim, olha, os likes significam amor. Se a pessoa deu like lá na sua live, deu um like lá na sua postagem, na sua fotinha, é porque ela gosta de você. Mentira! Mentira! Isso é mentira! Sabe quem gosta da gente de verdade? Deus. Sabe quem nos ama de verdade? Deus. A Bíblia fala que o amor derramou a sua vida por nós. O amor verdadeiro derramou a sua vida por nós. Deus não precisa de dar likeinho na gente, não, para poder provar pra gente que nos ama, não. Então, mas tem gente que está vivendo disso. Tem gente que está vivendo disso. A rede social fala assim, você se basta. Você se basta, você não precisa de ninguém. Você precisa sim. Eu preciso de Deus. O que seria eu sem Deus? O que seríamos nós sem Deus? Hoje as pessoas estão pregando exatamente isso. As redes sociais, elas estão influenciando as pessoas. Elas estão influenciando os jovens, os adolescentes e até as crianças. Quando a rede social fala assim, você se basta, faz o que você quiser... A Bíblia diz assim, você foi comprado por um bom preço, glorifique a Deus no seu corpo, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. A rede social fala assim, olha só, não interessa o que eu vou fazer com o meu corpo, interessa sim porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não interessa o que eu escuto durante o dia, que música que eu ouço, interessa sim, porque a nossa adoração precisa ser para Deus. Depois eu vou fazer uma live mais pra frente sobre a influência da música. Muita gente doente dentro da igreja, hipertenso dentro da igreja, depressivo, com síndrome do pânico, por causa de coisas que ouve. Adorações veladas ao inimigo das nossas almas. E as pessoas estão indo aí na modinha. Né? O adolescente jovem hoje está profundamente imerso no primeiro conjunto de mensagens, pois usa entretenimento baseado na tela de 8 a 9 horas por dia. Adolescente jovem fica 8, 9 horas por dia no entretenimento. Entretenimento dissipa, corrói propósito. Não estou dizendo aqui que você não possa se divertir, sair, passear. Não estou dizendo isso, não. Todo ser humano precisa disso. Mas a pessoa que vive só para isso, ela está destruindo o propósito de Deus para a vida dela. Presta bem atenção. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos netos, eles precisam de nós. Eles precisam da nossa ajuda para desligar o seu celular. Isso é um alerta. Deus deu tempo a Abraão para cuidar do seu filho, para ensinar Isaac, porque Isaac precisava ter a lei de Deus no seu coração para que ensinasse os seus filhos. Para que hoje o povo de Deus sobrevivesse a tudo que sobreviveu, está de pé até hoje. Estou falando da nação eleita de Israel, estou dizendo deles. E hoje nós temos um compromisso como igreja de salvar os nossos filhos. Eu estou percebendo muita coisa, eu sou educadora há mais de 20 anos. A coisa está feia. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar alerta. Malcione falou aí, precisamos saber a dosagem. Esse que é o problema, Malcione. Que nem um adulto, às vezes, se controla. Imagine a criança, o pré-adolescente, o adolescente. Nós precisamos estar atentos a isso aí. É uma coisa, gente, que parece que é repetitivo o que eu estou falando, mas não é. Nossas crianças, eu estou dizendo porque eu sou educadora há mais de 20 anos e é o que eu estou percebendo até dentro da sala de aula. Nossas crianças, nossos pré-adolescentes estão mais ansiosos. Eles estão mais deprimidos, eles estão muito distraídos, eles não conseguem se concentrar 10 minutos numa atividade, porque o pensamento é a síndrome do pensamento acelerado. É o tempo todo a luz e o flash no celular, as imagens passando muito rápido. E isso está destruindo a mente das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Está tendo casos
muitos casos de crianças cheias de manias, de crianças depressivas, retraídas, apáticas. E o pior de tudo, eles estão imersos o tempo todo, com seu coração o tempo todo, numa visão de mundo que é totalmente contrária à palavra de Deus. Totalmente contrária à palavra de Deus. Se você sentar, tô falando porque é o que acontece. Eu já fiz essa experiência, eu tenho tomado mais cuidado em relação a isso. É difícil, mas a gente precisa fazer esse movimento. Você sentar, eu vou ficar 1 hora observando o que o meu filho está assistindo no celular. Que vídeo que ele está assistindo, o que ele está assistindo. Percebe a visão de mundo por trás. O que mensagem está sendo passada ali? Nenhum conteúdo é neutro. Presta bem atenção nisso. Nenhum conteúdo é neutro. Ou aquele conteúdo está passando uma visão de Deus, uma visão da palavra de Deus, uma visão daquilo que Deus pensa, ou aquilo ali está sendo contrário à palavra de Deus. É uma cosmovisão que está celebrando coisas que não agradam ao Senhor. Então, assim, o que isso tem a ver, irmã Alessandra, com Gênesis 18? Tem tudo a ver. Deus vai na casa de Abraão para reafirmar a promessa dele e para dizer que vai destruir um povo, vai destruir uma cidade inteira por conta do pecado que tomou conta daquela cidade. Presta bem atenção nisso. Abraão é um profeta de Deus. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. O Senhor está falando e está orientando as pessoas através dos seus profetas, através da palavra dele. Fique atento ao que está acontecendo. Fique atento, porque a promessa de Deus não é só para nós. A promessa de Deus passa pela nossa família também, pelos nossos filhos também, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, pela nossa comunidade. Então nós precisamos estar atento a isso. Então faça um teste. Faça um testezinho. Faça um testezinho com aquela criança que está ali pertinho de você, que você cuida, que você toma conta. O que você gosta de assistir, ler ou fazer na internet? Faz essa pergunta para ele. Me mostra aí o que você gosta de ver. Quais os vídeos que você assiste mais? O que você lê mais? O que você faz aí nesse período que você fica aí? Tá? É uma perguntinha básica que você precisa fazer. Segunda perguntinha básica que você precisa fazer. Quem você está seguindo? Você tem influenciadores? Porque o influenciador já diz tudo. A pessoa está influenciando. Quem você está seguindo? Quem te segue? Quem são as pessoas que te seguem? Se você tem uma rede social, né, que criança nem deveria ter, né? Mas tem. Quem está te seguindo? Você se comunica com essas pessoas que te seguem? O que você fala com essas pessoas? Quem são essas pessoas? Você recebe mensagem dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Uma pergunta básica que também você deve fazer. Quando você fecha o aplicativo, como você se sente? Quando você fecha o celular, acabou o tempo do celular, como você se sente? Tem criança que fica revoltada quando tira o celular da mão dela. Tem criança que entra em estado de depressão, fica infeliz, chora. Tem criança que fica com dor de cabeça. Tem criança que fica zangada. Tem criança que fica vazia, se sente triste, deprimida. Tem alguma coisa errada. Então, é uma questão para a gente ficar prestando atenção. Uma outra pergunta que você pode fazer para pessoas que estão ali pertinho de você, né? Criança, adolescente, jovem. Você se sente bem com a pessoa que Deus te criou para ser? Você se sente bem sendo você? São perguntas, tá? Você vê coisas que sabe que não deveria ver, mas você vê no seu celular. Você sabe que não pode ver aquilo, mas você vê assim mesmo. O que você faz quando isso acontece?
Quando você percebe que está vendo alguma coisa que não deveria estar vendo, que você recebeu orientação para não ver e você vê. E aquilo que você está vendo está edificando a sua fé, está dizendo quem Jesus é, está falando de Deus, está falando da palavra. E isso louva a Deus. Gente, são perguntas básicas que a gente precisa fazer. Agora, vai uma coisa muito séria aí. Vai uma coisa muito séria. Antes de você fazer todas essas perguntas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, antes de você fazer essas perguntas para eles, faça essas perguntas para você mesmo, que está me ouvindo agora. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu devo fazer essas perguntas para mim mesma. Antes de questionar o meu filho, faça essa pergunta para você mesmo. Quem está discipulando os nossos filhos? Quem está falando com eles? Quem está conversando com eles? Existe uma responsabilidade sobre nós para as futuras gerações. O que temos ouvido e sabido, Salmo 78, versículo 3. E nossos pais nos contaram, não os encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura quem é Deus. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como toda a sua força e as maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura saiba quem é Deus, para que os filhos que nasçam se levantem e contem aos seus filhos, para que coloquem em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos. Deus mostrou para Abraão o que ele faz com pessoas que não guardam a sua lei e os seus mandamentos. Tem muita gente enganada por aí, achando que Deus é amor e que Deus não vai trazer juízo a tudo que está acontecendo. Deus vai trazer juízo sim. Cabe a nós, como servos e servas do Senhor, fazer a diferença nessa terra. Nós somos sal e luz, nós fomos chamados para fazer a diferença. Hoje, Deus está entrando na nossa casa para falar algumas coisas com a gente. Deus está entrando na nossa casa para dizer, olha, eu tenho promessas para cumprir na sua vida, mas as promessas passam por você, passa pela sua mulher, passa pelo seu marido, passa pelos seus filhos, passa pela sua família, passa pela sua comunidade de fé, passa pela igreja. É uma responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Deus tinha coisas para fazer na vida de Abraão, mas não somente na vida dele, na vida de toda uma geração. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Existe um descendente de Abraão que nunca pecou e nunca errou. Sabe quem é? Jesus Cristo. Existe um descendente de Abraão que nunca errou e nunca pecou. Jesus Cristo. O que você faz quando Deus entra na sua casa? Como você recebe Deus na sua casa? Foi isso que a gente aprendeu hoje aqui em Gênesis 18, com Abraão. Abraão foi nosso pai na fé, mas também foi um grande profeta, a quem Deus não escondeu o que ele ia fazer. E Abraão também foi um grande intercessor. Ele intercedeu pela sua família que estava lá em Sodoma e Gomorra. Eu não estou lá, Senhor, mas tem justos lá. Eles não são perfeitos, mas tem justos lá. E ele intercede pela família dele que estava lá. E sabe o que Deus faz? Fica um anjo com Abraão e 2 vai até a cidade de Sodoma tirar Ló de lá. Deus vai lá na cidade de Sodoma e traz a família de Ló, tira a família de Ló de lá. Nós vamos estudar isso aqui, próximo capítulo aí de Gênesis. Então presta bem atenção. Pai, Senhor, irmã Selma, Pai, Senhor, presta bem atenção. Nós fomos chamados como
Pais e mães, nós fomos chamados como alguém que ensina às futuras gerações a palavra de Deus. Nós fomos chamados como profetas do Senhor. Nós fomos chamados também como intercessores. E a pergunta que fica hoje aqui nessa live é: quando Deus entra na sua casa, qual é a sua atitude? O que você está dando e oferecendo para Deus? Você vai deixar Deus passar? Você vai convidar Deus para entrar na sua casa e mudar o que precisa mudar, e falar o que precisa falar, e resolver o que precisa resolver, e anunciar o que precisa anunciar? O que você vai fazer? O que você faz quando Deus entra na sua casa? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor, minhas queridas, meus queridos que estão aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe. Abençoe alguém com essa live. Toca nesse aviãozinho aqui, gente. Não custa nada. Abençoa aí outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Manselma, Amanda, Rogéria, Vanessa. Tem várias pessoas aí, gente, ó. Beijão, irmã. Vaninha também tá aí. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A Vanessinha também tá aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Agora, ó, vou tirar um cochilinho lá, dormir. Tô cansada, beça. Jô tá aí ainda, Jô. Beijão pra você, Jô. Que Deus abençoe vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Deixa Deus entrar na sua casa. Deixa Deus falar o que Ele precisa falar. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixa Ele conversar com quem Ele precisa conversar. Deixa Deus anunciar aquilo que Ele quer anunciar. Que Deus te abençoe.